Bolsonaro tem medo de Alexandre de Moraes e Braga Neto envolvido com o golpismo, segundo Mauro Cid. Vem comigo. Antes de seguir, gostaria de pedir seu like nesse vídeo e sua inscrição nesse canal. Peço também, caso você possa e queira, sua contribuição aqui no canal, clicando no botão Valeu. Ao final do vídeo, deixe seu comentário, concorde, discorde e complemente. Mas sempre se lembre que só não vale xingar nem falar da mãe do povo. Fazendo tudo isso, você ajuda a aumentar o alcance desse espaço e fortalece a luta sua contra o fascismo à brasileira. E lembrando que se você é de Alagoas, você pode assistir ao blog do Cadu Amaral na TV com Marcel, canal 12 da NET. Sempre aos domingos, ao meio-dia e 45. Se você não é de Alagoas, você pode assistir a TV com Marcel no link que está na descrição desse vídeo. Obrigado. Eu gravo esse vídeo no dia 12 de outubro, são agora 1h da tarde. E mais ou menos no dia 11, dia 10 de outubro, saiu a informação de um vazamento do depoimento do Mauro Cid, da delação do Mauro Cid, que o Jair Bolsonaro, enquanto presidente da República, participou ativamente da elaboração da tal minuta golpista, que foi encontrada durante uma busca da Polícia Federal na casa do Anderson Torres, que foi ministro da Justiça de Bolsonaro e depois secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, quando dos ataques à sede dos três poderes de 8 de janeiro. Segundo o Mauro Cid, o documento que constava lá, a primeira versão, que foi levada a Bolsonaro pelo então assessor do Bolsonaro, Felipe Martins, que é aquele do símbolo nazista, do White Power, etc. O Bolsonaro leu a tal minuta e disse para tirar a prisão de todo mundo e deixar apenas a prisão do Alexandre de Moraes, que à época era o presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Isso revela, inclusive, o medo que o Bolsonaro tem do Alexandre de Moraes, em sendo verdade. Como eu falo em todos os vídeos aqui, toda e qualquer delação, ela precisa ser provada, comprovada. E, inclusive, o teor mais esse vazamento do Mauro Cid segue no caminho do que eu já venho apontando antes, porque ele também envolveu o general Braga Neto com o golpismo. Mas ainda específico sobre a questão da minuta golpista, o Bolsonaro pediu para tirar todo mundo e colocar somente o Alexandre de Moraes como uma autoridade a ser presa durante uma tentativa, enfim, na discussão que estariam fazendo sobre suspender as eleições, ou seja, dar um golpe de Estado suspendendo as eleições. Parece que a ideia era que, se fosse para prender Lula, poderia incitar multidões, esse tipo de coisa, mas já só o Alexandre de Moraes seria mais fácil, enfim, teria menos apelo em defesa popular ao Alexandre de Moraes. A gente tem, de novo, o Mauro Cid vai saindo a delação dele e isso vai sempre criminando mais Bolsonaro. Como eu tenho falado repetidamente, Bolsonaro é rolete chupado. Os militares já descartaram Bolsonaro e Bolsonaro não serve mais para absolutamente nada, exceto aqui, manter aqui e acolá uma mobilização de alguma ordem de patriotário, que é essa turma que canta em papineu, ou de figuras que usam dos patriotários sua cesta de votos para se manter com mandato, seja vereador, seja deputado federal, estadual, enfim, senador, ou até executivo, governador, prefeito, etc. Aí o Mauro Cid também disse que o general Walter Braga Neto, que foi candidato a vice de Bolsonaro nas eleições de 2022, que é um general da reserva, enfim, dos mais graduados, ele seria o elo entre o Planalto e os acampamentos golpistas. Antes, ali no período eleitoral, enfim, saiu ele falando com alguns patriotários à frente do Palácio do Alvorada, dizendo, não posso falar nada e tal, mas fica aqui, mobiliza, segue que vai vir coisa boa, etc. E isso tudo, gente, é bola cantada, como eu já falei antes aqui. O Mauro Cid já botou na roda o general Augusto Heleno e agora colocou o Braga Neto. O Braga Neto não foi alvo, mas teve seu telefone apreendido numa operação da Polícia Federal envolvendo
compras irregulares no período que ele era da Segurança Pública do Rio de Janeiro, né, interventor na Segurança Pública do Rio de Janeiro no governo Michel Temer. A gente tem aí, segundo o Mauro Cid, o Braga Neto costumava atualizar Bolsonaro sobre o andamento das manifestações golpistas e tal, que é isso que ele fazia, esse tipo de elo. Saiu em diversos sites, saiu na mídia um pouco, mas essa coisa da Palestina, com Hamas, etc., meio que deu uma abafada nessa questão agora, desse processo do Bolsonaro. Mas tá aí, os caras queriam prender o Alexandre de Moraes, a fala era essa, que o alvo era o Alexandre de Moraes. Eu já falei aqui em vídeos anteriores que os militares eles estão descartando Bolsonaro, mas alguns vão ter que pagar a conta para alimentar a narrativa de separar o joio do trigo que as Forças Armadas têm feito. E aí eu pontuei que o Heleno está muito na cara de que vai para essa roda e o Braga Neto pode ir também. E aparentemente ele está se encaminhando para ver se dá para o Braga Neto também ir para a roda. O próprio Heleno também a gente esperar os desdobramentos para ver se ocorre, mas é evidente que não foram só eles. Como sempre falo aqui no canal, o Bolsonaro teve sua candidatura lançada há cerca de 15 ou 20 dias após a reeleição da Dilma Rousseff em 2014, dentro da sede da Academia Militar das Agulhas Negras, no Rio de Janeiro, comandada pelo general Tomás Paiva, atual comandante do Exército. Então já há esse tipo de movimento. As Forças Armadas brasileiras elas jamais gostaram dos civis, elas jamais enxergaram os civis como, de fato, portadores do processo político democrático do país. E, após o fim do golpe de 1964, eles ficaram ali ainda meio na moita, na mutufa, mas depois de 2013, da jornada 2013, que resultaram e dobraram no golpe de 2016 contra Dilma Rousseff, os militares começaram a ser naturalizados na política, começaram a entrar na política aos poucos, daqui a acolá. Inclusive a gente teve aquele tweet do Vilas Boas ameaçando o Supremo Tribunal Federal, uma série de coisas desse tipo. Hoje os militares estão naturalizados na política, vídeo tanto de militares eleitos para o Brasil inteiro, no Congresso Nacional, vídeo a naturalização da gente ver militares opinando sobre política, e militar não tem que falar sobre política, é do ofício, é do trampo, porque eles são braço armado do Estado. E braço armado do Estado não tem que se meter nos conflitos civis. E a política, ela é, sim, uma relação de conflito, não necessariamente no sentido negativo da palavra, civil. Então a gente tem esse tipo de coisa. O grande golpe foi a narrativa de golpe. Não que se o cavalo não passasse selado, os caras não montassem. Mas a ideia sempre foi que os militares voltassem à política atuando nas brechas, nas contradições do regime democrático, pelo menos do sistema democrático que a gente tem no Brasil. E eles, em alguma medida, conseguiram lograr muito êxito. Evidente que se desse o raio cair, se Bolsonaro fosse reeleito em 2022, é o jogo de vida que segue. Mas o objetivo dele já foi alcançado naquele momento. Por isso que não teve golpe, além do que conjuntura internacional, e o Brasil ficaria isolado, esse tipo de coisa. Então, vamos aqui só flertar com o golpe, tensionar ao máximo, e quando for preciso a gente descarta. E aí precisa que alguns militares paguem por isso, para impor a narrativa, fazer valer a narrativa de que as Forças Armadas, principalmente o Exército, estão separando o joio do trigo. O Maurício já delatou o ex-comandante da Marinha, Garnier, o Heleno, agora tem o Braga Neto, reafirma a participação de Bolsonaro em processo golpístico, esse negócio de golpe, que ele que escolheu, etc. Foca o alvo no Alexandre de Moraes, que é o principal ministro do Supremo Tribunal Federal envolvido nesse inquérito, processo, julgamentos, esse tipo de coisa. Ou seja, é o desenho todo montado aí sobre isso. E quando eu falo sobre esse processo de golpe, enfim, quando eu falo isso, eu não estou dizendo que Bolsonaro não tem culpa de nada. Ele tem muita culpa, sim, e tem que pagar pelos crimes que cometeu, não só com relação ao ataque ao Estado Democrático de Direito no Brasil, mas também a todos os outros crimes que ele possa ter cometido. Inclusive a questão das joias, pandemia, tentativa de suborno, no caso da Covaxin, uma série de situações, rendezvous com cartão corporativo, gastos milionários em padarias, sem que ao menos ele estivesse no local onde aquelas compras foram feitas.
A gente tem uma série de denúncias aí, tudo precisa ser provado, evidentemente, etc., mas que ele precisa pagar. Por mais que ele tenha sido um espantalhão das Forças Armadas, ou pelo menos das cúpulas hierárquicas das Forças Armadas, ele de fato tinha a caneta na mão, ele poderia bater o pé ali e não fazer todo e qualquer desmando que vinha das Forças Armadas ali, ou das cúpulas dando ordem dele. A gente vamos lembrar que nenhum exército do planeta Terra, capitão da ordem general. Isso não acontece. E não importa se você está na reserva, se você não está, não interessa o cargo que você ocupa. Os militares, eles vivem um mundo à parte, do muro do quartel para dentro. Do muro do quartel para fora, mantém-se muita aparência. O presidente da República, seja ele qual for, é o que diz a Constituição, que é o comandante supremo das Forças Armadas, mas mandar nas Forças Armadas manda muito pouco. Do quartel para dentro, praticamente nada. O mesmo vale, por exemplo, para os governadores, tá? Os governadores, nenhum governador, me arriscou a cravar isso, nenhum governador manda de fato na sua polícia militar. A depender da conjuntura, a depender do perfil do governador, a depender do perfil do comando das polícias militares em questão, da polícia militar em questão, pode ter mais afinidade política ou não, etc., mas mandar, não manda. Manda quem do quartel para dentro, quem está lá todo dia dando ordem, orientando, mandando, passando serviço, enfim, escolhendo os meus fios para pintar, o que quer que seja. Então, é sempre bom a gente ter ciência desse tipo de coisa, e também não estou dizendo que está certo, e tampouco tentando naturalizar isso. É preciso que a sociedade brasileira discuta esse tipo de coisa para resolver. Mas a gente tem aí o Mauro Cid revelando um medo de Bolsonaro tem em relação ao Alexandre de Moraes, um medo que se pela, porque ele tira todo mundo, deixa só o Alexandre aí, prende só ele. Isso é muito medo do Alexandre de Moraes, e medo e ódio e raiva se misturam, né? A depender da situação, praticamente são o mesmo tipo de sentimento. E o Cid bota o Braga Neto de vez na roda do esquema golpista. Eu continuo dizendo que dos generais mais graduados que devem pagar pelo golpismo, a gente tem o Heleno, talvez o Braga Neto. Isso caminha, essa coisa do Cid caminha um pouco mais para uma punição ao Braga Neto, e talvez o pai do Mauro Cid, que também se chama Mauro Cid, né? O Cidão. Talvez esses três aí de graduados, eles respondam criminalmente, e aí está colocada a narrativa de que o exército separou o joio do trigo. Mas é isso, todo valentão, como o Bolsonaro gosta de aparentar ser e bravatar, não passa de um covarde. Né? Agora está aí com medinho do Alexandre de Moraes. É assim mesmo, cachorro que late demais, bate o pé um pouquinho, fica logo com medo.